Olá pessoal, conforme solicitado pelo desafio número 1, segue a ilustração dos ossos do pé. O pé ele é composto por 26 ossos e ele é basicamente dividido em três partes, sendo os ossos do tarso, os ossos do metatarso e as falanges. As falanges elas possuem três porções, sendo a porção proximal, a média e a distal, e o dedão do pé, que também é conhecido como hallux, ele somente possui duas falanges, a proximal e a distal. Os ossos do metatarso, eles são nomeados do primeiro ao quinto metatarso, e os ossos do tarso, que compõem toda essa região, ele é formado por 7 ossos, sendo que 3 deles recebem a nomenclatura de cuneiformes. Os demais são chamados de navicular, cuboide, talos e o calcâneo. A seguir, você poderá verificar a localização dessas estruturas que eu acabei de citar e também identificar a classificação desses ossos, se eles são ossos longos ou ossos curtos, e o que diferenciam um do outro. Obrigada! Dando continuidade ao nosso desafio, vamos falar hoje sobre a classificação dos ossos do pé. Eles podem ser classificados entre ossos longos e ossos curtos. Os ossos longos, eles possuem comprimento maior que a sua espessura e sua largura, que são eles as falanges e os metatársicos. Esses ossos, eles são tubulares, eles possuem um canal no centro, geralmente preenchido por medula óssea. Já os ossos curtos, eles possuem comprimento, largura e espessura basicamente iguais, que são eles os tarsos. Agora nós vamos falar sobre os ossos da mão. Ao total são 27 ossos e ela se divide em 3 regiões, que são os ossos do carpo, do metacarpo e as falanges. Os ossos do carpo, eles são 8 e são distribuídos em falanges distais e falanges proximais. São eles o trapézio, trapezoide, capitato, amato, piciforme, piramidal, semilunar e escafoide. Já os ossos do metacarpo, eles são 5 e correspondem aos dedos da mão. Eles apresentam 14 falanges. Nós temos as falanges distais, as falanges médias e as falanges proximais. Já o polegar, ele não apresenta a falange média, somente a falange distal e a proximal. Dando continuidade ao nosso desafio, iremos falar sobre a classificação dos ossos da mão. A mão subdivide-se em carpo, metacarpo e falanges. O carpo são ossos curtos, distribuídos em fileiras, eles possuem 3 dimensões. Já o metacarpo são ossos longos que constituem a mão. A cabeça destes ossos e extremidades distais se articulam com as suas respectivas falanges. As falanges subdividem-se em falanges distais, proximais e médias. As falanges proximais são mais longas que as distais, sendo que as do polegar são mais curtas e mais largas do que as dos outros. Então, os ossos do pé, eles têm a função de absorver toda a descarga de peso do corpo, principalmente na região do tarso, depois distribuindo esse peso, essas energias para o metatarso e falanges. Outra questão importante, eles se articulam de forma a dar mobilidade para o indivíduo. Ou seja, a articulação entre os ossos do tarso e a tíbia e a fíbula formam uma alavanca para que o indivíduo consiga realizar a marcha. Então, a principal função dos ossos da mão é se articular de forma que dê funcionalidade para o membro do indivíduo, focando na motricidade fina, utilizando pinça, com o polegar em relação aos outros dedos, e realizar manuseio de objetos, dentre outros. A gente consegue observar isso pela distribuição dos ossos e as articulações com que eles formam.